Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 124. As organizações não têm uma cultura de captação de recursos. E nesse episódio eu conversei com Rodrigo Alvarez, que é sócio fundador da consultoria Mobiliza e é um especialista aí na área de mobilização, captação de recursos, um cara que eu conheço aí de longa data. E a gente conversou sobre captação de recursos. Acho que foi a primeira vez que eu trouxe um episódio aqui no Impacto na Encruzilhada focado nesse tema. E que bom, acho que a gente precisa falar mais sobre esse tema. E essa título, né, essa afirmação é uma aspas aí ao longo do papo com o próprio Rodrigo, né, que é, a gente estava falando de cultura de doação e aí ele trouxe essa de que na visão dele, as organizações não têm uma cultura de captação, né, de recursos. E eu concordo. Então a gente destrinchou um pouquinho esse assunto. Um papo muito bom, muito denso e muito leve ao mesmo tempo. A captação de recursos é um tema prioritário para, né, grande parte das organizações da sociedade civil. É como andar de bicicleta, né? Se você parar de pedalar, você cai, né? Então você precisa constantemente captar recursos. Mas ao mesmo tempo, é uma área subvalorizada, né? Uma área ainda meio precarizada. E aí o Rodrigo trouxe uma luz aí sobre isso, né? O quanto o trabalho do captador de recursos ainda é visto como um salvador da pátria e como algo desconexo da própria estratégia da organização, né? Mal é visto como uma profissão, né? Então, o tema foi por essas bandas aí. Além também da gente falar sobre saúde mental desse camarada, né? Dessa camarada captador de recursos. Se o panorama não é dos melhores em termos de saúde mental no terceiro setor, em termos de saúde mental na sociedade como um todo, para o captador de recursos o buraco ainda é mais embaixo. Né? A gente toca um pouco sobre esse tema. Bom, é isso. Afinal, o captador de recursos é uma profissão? A área de captação de recursos é uma área em si? Tá aí. Perguntas como essa e outras a gente trata aí no episódio. Então é isso. Para fechar, o Rodrigo lançou recentemente um curso online de captação, chama Profissão Captação. Tá aí os links na descrição, como uma forma de disponibilizar mais conteúdo acessível para organizações que estão mais distantes aí do ecossistema, distantes dos eventos de captação de recursos e por aí vai. Então, papo maravilhoso. Agradecer demais o Rodrigo pela conversa e é isso. Sem mais delongas, partiu para o papo. Bom, Rodrigo, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite. Então, para quem está ouvindo a gente aí, se apresenta, quem que é o Rodrigo e um pouquinho também da Mobiliza, sua consultoria. Bem-vindo, cara. Legal, Fábio. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast, que eu escuto com bastante frequência. Eu sou Rodrigo Alvarez, atuo há quase 30 anos no setor sem fins lucrativos. Comecei a minha experiência de trabalho ainda dentro da faculdade, estudava administração de empresas na GV aqui em São Paulo, no final dos anos 90, meio dos anos 90, e comecei a atuar dentro da área de captação de recursos da GV, e me engajei na época, na GV tinha um comitê da campanha do Betinho, né, que se transformou no Centro de Estudos do Terceiro Setor, na GV, e me engajei nesse centro de estudos, e comecei a trabalhar como estagiário ainda dentro da faculdade, na área de captação de recursos da faculdade. De lá saí para uma carreira no terceiro setor, para atuar no terceiro setor. Trabalhei em algumas organizações do terceiro setor, Doutores da Alegria, CDI, Instituto Elos, e isso foi aí uma trajetória de mais ou menos 15 anos, né, atuando dentro de algumas organizações, especialmente com gestão e mobilização de recursos, né? Foi o tema que me acompanha até hoje. Nessa trajetória também fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, né, a ABCR, e o tema da profissionalização, da estruturação dessa profissão, dessa atividade como profissão,
é um tema da minha carreira. E nos últimos 10 anos, ano que vem, faz 10 anos que eu montei a minha empresa, que é a Mobiliza. Eu atuo como consultor, educador, dou aulas, palestras sobre o tema, principalmente sobre o tema de mobilização de recursos, que é o tema no qual eu fiquei mais conhecido, vamos dizer assim, né? Mais desenvolvimento institucional em termos mais amplos. Na Mobiliza, a gente presta consultoria para organizações da sociedade civil e também para investidores sociais, sempre buscando fortalecer organizações da sociedade civil na busca da sua sustentabilidade financeira. A gente é um pouco por aí. Então, a consultoria acaba tendo alguns limites, vamos dizer assim, né, de quantidade de clientes que você consegue atender. Já há muito tempo eu queria colocar no ar um projeto de capacitação online e tal, aproveitando o conhecimento que a gente vai amealhando ao longo da vida e também, enfim, a possibilidade de você trazer escala para esse conhecimento, né? E a gente lançou esse ano o Profissão Captação, que é um curso online, e agora a gente lançou uma versão menorzinha, que é o Introdução à Profissão Captação. Então, estou curtindo muito também essa possibilidade de expandir e de dar escala para esse conhecimento, né, Fábio? Pô, que bacana, cara. E incrível, né? 10 anos já, ano que vem, de Mobiliza. Impressionante como o tempo voa. E para Pois quem está é. ouvindo a gente, link na descrição aí para o curso e para tudo que o Rodrigo for trazendo ao longo do papo. Bom, Rodrigo, você já apresentou aqui no início sobre gestão e mobilização de recursos como sendo a tua agenda, né? E a mobilização de recursos ou captação, enfim, é um tema quente e recorrente no nosso setor. A minha pergunta é por que é um tema ainda menos acessível às organizações menores ou mais distantes dos centros urbanos do país? Como é que você vê isso? Bom, Fábio, eu acho que a gente conhece pouco das organizações de base comunitária no Brasil, né? Dessas pequenas organizações que você fala. E toda a discussão sobre o terceiro setor que a gente costuma fazer, na minha opinião, está circunscrita à nata do terceiro setor, né? Uma vez eu conversando com um senhor, eu trabalhava numa organização intermediária, que trabalhava com o tema de inclusão digital, e a gente montava escolas de informática e cidadania em organizações comunitárias de base, né? E esse senhor, eu nunca me esqueço disso, mas esse senhor me falou assim, existe o terceiro setor e o quarto setor, né? Ele se identificava como um setor diferente do terceiro setor que eu, como organização que eu representava ali, estava, né? Então ele falava que existia um terceiro e um quarto setor. Na época, entendi pouco o que ele estava dizendo, mas isso faz mais de 20 anos, mas hoje eu acho que eu entendo um pouco melhor o que ele fala. Se a gente for considerar os dados do IPEA, Fábio, 83% das OSCs no Brasil não tem nenhum funcionário. Então, quando a gente fala de editais, de investimento social privado, de critérios de premiações, da profissionalização do setor, a gente está falando basicamente para uma pequena bolha, né, que representa não mais do que 10% das organizações sociais no Brasil. O estudo da PIPA, aí, que imagino que já deve ter sido parte aí do teu podcast, recentemente mostrou isso de forma mais clara, quando ele mostra que alguns dados de como o recurso não chega nas organizações de base comunitária. A gente percebe, nos últimos anos, algum movimento de grandes financiadores para olhar para essas organizações de base comunitária, e também percebe um movimento dos fundos de regrants, né, como o Fundo Elas, ou Fundo Brasil Direitos Humanos, que são fundos que foram criados com processos adaptados para lidar com organizações e movimentos pouco estruturados do ponto de vista burocrático, mas muito eficazes em compreender e agir sem intermediários, né? Mas respondendo à tua pergunta, o tema é pouco acessível porque essas organizações são muito frágeis como organizações, né? Elas são muito fortes como movimentos e como ação, mas são muito frágeis se for se pensar como uma organização, né? A maioria delas é constituída por lideranças voluntárias que resolvem fazer alguma coisa pela comunidade, tem pouco tempo para pensar em se estruturar como organização.
e também porque os doadores e os financiadores ainda têm uma visão distorcida do que é o desenvolvimento institucional das organizações, né? Se a gente olhar a oferta de recursos via editais, por exemplo, no Brasil, grande parte deles aloca a maior parte do recurso na ponta, né? E não permite que as organizações invistam na sua infraestrutura, né? Nessa infraestrutura de base, assim, no tronco da organização, né? E do lado das organizações, a lógica é uma lógica de apagar incêndio, né, Fábio? Você sabe bem isso, né? De resolver emergências. É aquela lógica do recurso que vai da mão para a boca, sabe? Há pouca reflexão sobre a profissionalização dessas organizações, principalmente de base comunitária, porque as demandas são tão urgentes e os recursos são tão escassos que não sobra tempo nem nada para fortalecer a instituição, né? São bastante raros os casos, mas surgem alguns, né, de grandes organizações mais de base comunitária que atuam próxima das comunidades e conseguiram criar uma outra realidade, né? Eu me lembro aqui da CUFA e do Gerando Falcões, por exemplo, né? São dois exemplos de algumas organizações que conseguiram se estruturar como uma organização, com uma infra e tal, equipe, né? A primeira, a CUFA, pelo trabalho exemplar, já existia há muitos anos a CUFA, mas o trabalho exemplar na pandemia fez com que a CUFA desse um boom, né? E a segunda delas, que é a Gerando Falcões, pela capacidade da liderança da Gerando Falcões de se conectar com pessoas de alta renda, né? Acho que são dois casos que a gente conhece, mas são exceções à regra geral no Brasil, que é essa que eu contei para você. Bom, e para quem está ouvindo, o Rodrigo mencionou o estudo da iniciativa PIPA. Já passou por aqui o Gelson, episódio 111. Link na descrição para quem quiser saber mais. Traz dados bem assustadores aí do setor, que é um pouco isso que o Rodrigo está trazendo. Cara, a gente é entusiasta da cultura de doação, a gente fala sobre isso, participa, a gente concorda que certamente a gente precisa avançar nessa agenda no país. Acho que ninguém discorda disso. A questão é que fomentar a doação não passaria, na sua visão, também por discussões mais críticas? Por exemplo, a gente faz um esforço para que mais pessoas doem, mas a gente poucas vezes questiona a origem desse recurso, como está sendo gerada essa riqueza. Como é que você enxerga essa discussão, Rodrigo? Não, perfeito, Fábio. Bom, eu acho que é verdade o que você está trazendo, e eu acho que podcasts como o teu aí vem trazendo pautas e reflexões mais críticas sobre o setor. Mas eu vejo um incremento nessa lógica, né, com a temática ESG, né, o tema está na pauta dos negócios, né, mas certamente há muito o que refletir sobre a forma como as empresas geram seus lucros, né. No final das contas, eu acho que as duas coisas são importantes, eu acho que tem timings diferentes, né. A discussão sobre o modelo de capitalismo, como as empresas geram os lucros, né, eu acho que é uma discussão de longo prazo. Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão do modelo de capitalismo que a gente quer. Essa é uma conversa séria e que vem sendo tratada em níveis bem estratégicos no planeta inteiro, né? A discussão da COP, que vai acontecer na próxima semana, é uma discussão sobre modelo de mundo que a gente está para onde a gente está caminhando, né? Mas, assim, olhando no curto prazo, tem aquela máxima de que quem tem fome tem pressa, né? Isso faz com que o terceiro setor dedique menos tempo para avaliar se aceita ou não recursos de uma determinada empresa, né? O que eu vejo na prática é que as organizações da sociedade civil mais ativistas fazem essa reflexão e, eventualmente, deixam de aceitar um recurso de uma empresa com valores e práticas que são contraditórias ao que essa organização defende. E outras não fazem essa reflexão e acabam aceitando recursos porque acham que os fins justificam os meios, né? Ou nem pensam direito nisso, né? E tem uma questão de poder aí colocada também, né, Fábio? Quanto menor o poder da organização de pautar e refletir sobre esses aspectos, e maior a urgência em resolver seus problemas, menor será a capacidade dessa organização
para fazer esse crivo do que ela deve ou não aceitar de recurso de uma determinada empresa, né? Então, acho que é um pouco por aí, não é um assunto tão simples, né? Não sei se eu te respondi, mas espero que sim. Não, com certeza. E acho que é legal poder refletir sobre esse tema, né? Acho que é uma questão que a gente aborda, mas que a gente poderia refletir mais, concordo contigo. E, bom, você colocou no início, né, da Mobiliza, sua consultoria, fazendo 10 anos, e você lançou recentemente a profissão captação, mas você também faz um outro tipo de serviço, que é de headhunter, né, que é de buscar profissionais para determinadas vagas no terceiro setor. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente tem falado sobre esse tema aqui no podcast. Já tivemos episódios sobre vagas arrombadas, por exemplo, enfim. Então, eu queria que Sim. você tratasse um pouco como é que você está vendo do lado de lá do balcão, ou seja, de quem está apoiando, quem está abrindo uma vaga no nosso setor. Bom, Fábio, assim, a gente entrou nesse para atuar como headhunter meio que por acaso, tá? Nunca foi um serviço que a gente quis prestar. A gente se concentrava em desenvolver estratégias de captação, né, para organizações que nos contratavam. Com o tempo, a gente foi percebendo que para uma organização ser bem-sucedida, não adianta ela ter uma estratégia se ela não tem uma estrutura, né? Se ela não tem gente, se ela não tem equipe capacitada, bem treinada, e bem selecionada, com uma seleção criteriosa, e na falta de gente para fazer processos de headhunting que conheçam o setor, porque muitas organizações passaram a me procurar falando, olha, contratei uma empresa de headhunter aqui, super renomada e tal, e eles selecionaram alguém que não tinha nada a ver com a vaga, né? E aí a gente começou a ser demandado pelos nossos clientes para fazer processos de headhunting muito mais para vagas associadas à captação de recursos, né? Com o tempo a gente também foi fazendo algumas vagas correlatas, né? Comunicação, até algumas vagas de direção executiva de algumas organizações, e fomos percebendo que a gente desenvolveu uma metodologia também de seleção. A gente tem rede, então chega a informação para muita gente e tem, enfim, conhecimento sobre o setor, né? Então a gente sabe quem passou por onde e tal. Então isso foi fazendo com que a gente fosse cada vez mais demandado para fazer esse trabalho, e eu fui também curtindo cada vez mais fazer isso, né? Porque é muito bom você colocar uma estratégia boa para uma organização, mas faz toda a diferença você botar a pessoa certa para implementar essa estratégia, né? Então a gente foi, de fato, entrando nesse campo de headhunting meio que por acaso. Isso tem tomado um tempo nosso, e, modéstia à parte, a gente tem feito isso com muito sucesso. Bom, nesse campo, no campo de captação de recursos, né, o desenvolvimento institucional, realmente é um boom de vagas, né? Eu fiz um estudo, peguei no site da BCR, nos últimos 3 anos, só no site da BCR foram publicadas uma vaga a cada 2 dias, sabe? Só para você ter uma ideia. Caramba! Tá? Porém, não existe uma qualificação dessas vagas, né? Tem pouca reflexão sobre a adequação da exigência das vagas versus salário e condição de trabalho, né? Aqui, mais uma vez, eu acho que a gente está falando de um setor precarizado, né? O que eu tenho visto nesse campo é que, no campo de captação de recursos, é que às vezes as pessoas esperam por um milagre, né? Buscam um captador de recursos que vai cuidar do assunto porque ninguém quer cuidar ou porque é um mal necessário, tal, e acaba contratando alguém generalista, né? Então, né, se você pegar a descrição das vagas na BCR, ou até o nome da vaga, em geral, é captador de recurso, né? Então, a vaga generalista é a que mais se demanda. E o nosso trabalho como consultoria, né, fazendo headhunting, é inclusive fazer provocações sobre a adequação do perfil e do salário, né? E a gente tem tido um relativo sucesso nesse processo. Em muitos casos, a gente convence o contratante ou a mudar o salário ou a mudar as exigências da vaga, mas nem sempre é fácil, né? E há muita falta de informação no setor, né, Fabio? Então, você pegar, por exemplo, nessas vagas que são publicadas na ABCR,
do estudo que a gente fez, só 13% das vagas indicam o salário. Então a gente está no escuro, sem saber direito, enfim, qual que é o salário médio. A gente tem tentado, como a gente tem feito muito processo seletivo, né? E a gente tem gerado muita informação desses processos seletivos, porque a gente faz um banco de dados dos candidatos, expectativa salarial, perfil e tal. Estou com muita vontade no ano que vem a gente lançar, enfim, algum conjunto de informações sobre o setor, porque falta informação do setor, né? A gente é tão carente de informação que, enfim, qualquer conjunto organizado de dados já vira uma informação importante para o setor, né? Então é um pouco isso, assim, existe uma baixa reflexão sobre essa profissão, né, sobre essa atividade profissional, que é uma profissão, a gente vem brigando por isso, vem, na verdade, advogando por essa causa, né, há algum tempo, né? Mas tem uma pouca compreensão de que é uma profissão, né? Ainda é um setor um pouco misturado, tem gestores que fazem captação, tem pessoas com pouca experiência, né? Como é um setor novo, né? A gente olhar assim, grande parte do terceiro setor que a gente está chamando de terceiro setor brasileiro nasceu depois dos anos 80, né? Depois dos anos 80, 90, né? Então a gente está falando de um setor muito recente, né, Fabio? Não estamos falando de um setor antigo, né? Estamos falando de um setor, em essência, que tem organizações antigas, mas a sua massa maior de organizações são organizações que nasceram a partir dos anos 80 e 90, né? Então, muita grama para comer no caminho ainda. Você tá falando da captação, né, do profissional captador de recurso, e você está envolvido numa pesquisa sobre saúde mental entre esses profissionais. Aliás, o tema de saúde mental anda em alta, e aí faço o link aqui com a episódio 119, Saúde Mental no Terceiro Setor, uma pesquisa da Fomenta. No teu caso aqui, o estudo ele é focado em profissionais de captação de recursos. Queria te ouvir, saber que hipóteses, que achados vocês levantaram até o momento. Legal. Os dados do estudo ainda estão no forno, né? Então a gente deve lançar esse estudo no início do ano que vem, 2024. Bom, trata-se de um estudo exploratório, né, que vem, como você falou, na esteira de outros estudos e pesquisas semelhantes, como foi o estudo da Fomenta, que você falou. No caso do estudo da Fomenta, ele avaliou o impacto da saúde mental nos profissionais do terceiro setor em geral. E o nosso estudo exploratório, que é um estudo com uma base menor, até porque, né, profissionais de captação, um grupo menor, está centrado na análise sobre o impacto na saúde mental de profissionais de captação. Eu vou trazer alguns dados, assim, um spoiler aqui para você, mas o estudo vai sair mais adiante, né? Algumas das conclusões do estudo, elas têm muitas semelhanças com o estudo da Fomenta, tá? Por exemplo, a gente identificou que 62% das pessoas que responderam ao nosso estudo, que captam recursos no Brasil, vivem situações que abalam sua saúde mental constantemente ou frequentemente. Então, 62%. No estudo da Fomento, eles identificaram que 55% dos profissionais do setor consideram o seu estado geral de saúde mental ruim ou regular, né? Foram metodologias diferentes, a gente não usou as mesmas perguntas, mas eu estou fazendo por similaridade aqui um paralelo entre o nosso estudo da Fomenta. Aliás, o nosso estudo faz uma série de paralelos e, aliás, o pessoal da Fomenta está participando de um comitê científico do nosso estudo, né? Então, essa comparação de dados nos leva a crer que a maioria dos profissionais do terceiro setor está sofrendo abalos na sua saúde mental, mas as pessoas dentro do setor que precisam captar recursos estão ainda piores, né? Outra constatação coincidente com os dados da Fomenta é que quando a gente pergunta quais são os fatores que mais causam estresse, e aí nessa pergunta aparecem duas coincidências e um ponto distinto quando a gente fala de profissionais de captação.
Então, as coincidências assim, dos fatores que mais trazem estresse para profissionais do terceiro setor e entre profissionais de captação são basicamente dois aspectos: poucos recursos e muito trabalho. Né? Esses são os dois fatores estressores maiores, né? Ou coincidentes nas duas pesquisas. Agora, quando a gente olha para o nosso estudo, que é focado em profissionais de captação, entra um terceiro setor relevante, que é a falta de integração da área de captação com o restante da organização. Foi muito interessante a gente identificar isso, porque eu, na prática, já vejo isso acontecer, mas nunca tinha aparecido isso como num formato de uma pesquisa, como está aparecendo agora. Para mim, é um dos pontos mais relevantes dessa pesquisa. Por fim, Fábio, assim, a pesquisa aponta que ainda há uma dificuldade de entender a captação de recursos como uma profissão, né? Uma boa parte dos respondentes da pesquisa são gestores que também captam recursos, né? 25%. 58% dos respondentes são profissionais fixos de captação, que a gente considera captador raiz mesmo, né? De profissão, que está lá dentro da organização, trabalha no dia a dia, é o perfil recomendado pela ABCR e o que a gente considera o ideal, né? E 10% são agentes externos de captação, tá? E essa confusão sobre a profissão, o que é, se é uma profissão, se não é, na nossa percepção, é também um fator de estresse, porque há pouca clareza sobre qual a estrutura ideal para uma área de captação de recursos de cada organização, né? Então, enfim, são alguns dos insights que eu trago aqui em primeira mão para você sobre esse estudo exploratório de saúde mental em profissionais de captação de recursos, tá? Pô, muito legal, obrigado por dividir, né, e dar esse spoiler aí para quem está ouvindo. Quando lançar o estudo, certamente a gente volta aqui para destrinchá-lo, com certeza. Bom, e só um comentário que, assim, essa falta de integração da área de captação com o restante da organização corrobora aquela hipótese da área de headhunter, que é buscar o salvador da pátria, né? Tem tudo a ver com isso, você também não enxerga dessa forma? Exatamente, é isso mesmo, Fabio. Ainda tem uma impressão, assim, eu acho que isso tem a ver com a forma como também no terceiro setor a gente encara o dinheiro, né? O dinheiro no nosso setor e na nossa cultura, né, latino-americana, é sujo, é um mal necessário, né? Então ele é sempre tratado num segundo plano, né? Como se o dinheiro fosse manchar ou macular a nossa causa, né? E aí tem um tabu dentro das organizações mesmo de olhar para isso de forma direta, estratégica, né? De ser um papel de responsabilidade de quem lidera a organização, né? Quem lidera a organização, a diretoria seja voluntária ou executiva, conselho, devem liderar esse tema de captação de recursos, né? Eu vejo várias organizações que, enfim, com boas ideias, mas com baixo potencial de execução pela falta de recursos, né? Você pegar no estudo da Fomenta, Fábio, quando você pega mulheres periféricas, negras, se dedicam ao trabalho social, elas têm muitas vezes que dedicar dupla ou tripla jornada, né? Porque ela é voluntária na organização de base comunitária, ela tem um emprego e ela ainda dá um ralo em casa, entendeu? Então, quando a gente não olhar para esse tema do financiamento das organizações e olhar na perspectiva interna das organizações, a gente fala muito de cultura de doação, mas fala pouco de cultura de captação, né? As organizações não têm uma cultura de captação. E eu acho que essas duas culturas têm que crescer juntas, né? A cultura de doação crescer junto com a cultura de captação. É a falta de cultura de captação que traz esses dois fenômenos. Um que você identificou, né? Aquela história de esperar um salvador da pátria, contratar alguém para cuidar desse assunto e que, enfim, traz como consequência essa falta de integração dessa área com o restante da organização, né?
Bom, além desse estudo, né, desse que vocês estão para lançar em 2024, da Fomenta, né, sobre saúde mental, você também teve envolvido no estudo, logo quando estourou a pandemia ali, que era tentando perceber o impacto que a pandemia estava gerando naquele momento no terceiro setor, nas OSCs. O que você acha que mudou de lá para cá na sua visão? Muito legal, Fábio. Eu queria até fazer um disclaimer aqui, porque esse estudo do impacto da Covid nas OSCs no Brasil, foi um estudo bastante abrangente que a gente fez também, com um comitê científico, e tivemos vários apoios, mas o primeiro apoio veio de você, não sei se você lembra disso, você foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre esse estudo, e o teu apoio naquele momento foi fundamental para a gente acreditar e confiar naquilo que a gente estava fazendo. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como a tomada de liderança individual, ela é muito importante no nosso setor. Eu queria fazer essa distinção ao teu papel naquele momento, e o teu papel, inclusive, aqui como uma pessoa crítica que, enfim, faz esse podcast aqui de forma bastante autoral e bastante contundente, né? Eu gosto muito dessa iniciativa e eu acho que o terceiro setor, talvez a gente tenha vivido lá no final dos anos 90 um movimento de lideranças individuais, de pessoas assim que fizeram coisas muito bacanas, né? Para dar dois exemplos, Betinho e Zilda Arnes, por exemplo, né? As duas grandes lideranças do setor, na minha opinião, que eu sinto que a gente carece dessas lideranças hoje em dia, né? Mas voltando à tua pergunta, Fábio, eu acho que de lá para cá, né, do início da pandemia para cá, falando sobre cultura de doação, né, eu sou do grupo mais cético, tá? Eu sou um cético com esperança. Eu acho que mudou pouco a cultura de doação, mas eu acho também que realmente esses movimentos de mudança de cultura, né, de qualquer tipo de cultura, são movimentos de longo prazo, nunca são movimentos de curto prazo, né? A gente tinha lá, existia-se uma expectativa de que a pandemia iria mudar o patamar e a qualidade das doações no Brasil, mas até o momento, com as pesquisas a que eu tive acesso, né, recentemente, essa expectativa não se concretizou, né? Só no ano de 2020, né? A Depois verdade é não. essa. Assim, 2020, justamente por causa da pandemia, né? Quer dizer, esse boom que teve na pandemia, esperava-se que isso seria um novo marco da filantropia brasileira, vamos dizer assim, né? Isso não se manteve, né? Acho que por uma série de motivos, não vale a gente estressar todos esses motivos. Acho que a gente passou por um momento bastante crítico aí de incertezas políticas e econômicas no Brasil, né? E eu acho que isso também reflete, né, na cultura de doação, né? No entanto, o que eu acho, aí para trazer meus 2 centavos aqui de esperança, né? O que eu acho que mudou é que as pessoas que pretendem construir uma nova cultura de doação e filantropia no Brasil estão mais críticas e mais organizadas. Eu acho que isso é um ponto para a gente olhar com cuidado, tá? Pegar aqui, por exemplo, o movimento pela cultura de doação, né? É um movimento super rico, eu faço parte, não sei, eu acho que você faz parte ali do movimento também, né? Sim. Sabe? Um movimento super rico, está consolidado, né? A gente olhar para algumas pautas, né, que aparecem, eu diria que elas ganham tração mais na pandemia, né? Pautas como a confiança na filantropia, por exemplo, ou como a pulverização de recursos para as periferias, né, que vem muito por conta, né, do papel que esses movimentos de base comunitária tiveram com a pandemia, a importância do desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Todos esses temas entraram mais na pauta, né? Claro que, bom, sem contar todo o tema da desigualdade, né, de raça, de gênero e tal, que são temas muito fortes na pauta do terceiro setor hoje, né? Claro que, excluindo o tema, né, da igualdade, das desigualdades que a gente vive, né, as pautas da filantropia, né, de confiança na filantropia, pulverização de recursos para as periferias,
a pauta do desenvolvimento institucional das organizações ainda é uma pauta de uma pequena bolha, se a gente olhar para a totalidade dos investidores sociais brasileiros. Mas, bom, as grandes mudanças acontecem a partir da iniciativa de algumas poucas pessoas mesmo, né? Então, tá tudo certo, acho que é um trabalho de longo prazo mesmo. Bom, quem sabe a gente consiga revisitar, né, essas premissas que a gente apostou nelas lá no final de 2020. Mas enfim, legal essa reflexão, Rodrigo. E, cara, agradecer demais o papo, muito bacana, acho que você está trazendo pontos críticos aqui. Talvez seja o primeiro episódio que a gente tenha feito aqui sobre captação de recursos. Legal, o tema permeou outras conversas, mas especificamente a primeira, então, que seja a primeira de muitas conversas aqui. Cara, agradecer e deixar um espaço para você fazer o merchan final, divulgar o que você quiser. Pô, legal, Fábio. Muito bom poder estar aqui com você e poder falar sobre esse tema, que é um tema caro para mim. Bom, agradeço o espaço, né? Vou divulgar aqui o site da minha empresa, mobilizaconsultoria.com.br. A gente presta serviço para organizações da sociedade civil nesse tema. Vou divulgar também o meu perfil no Instagram da Mobiliza, que é Mobiliza Consultoria, e o meu perfil Rodrigo Captação, é onde a gente tem falado bastante, traz bastante conteúdo sobre captação de recursos e sobre o curso Profissão Captação, né? Então sigam lá, quem se interessar pelo assunto, se aprofunde na pesquisa. O curso online, né? 100% online, são mais de 23 aulas, a gente acrescenta novas aulas a cada 2 semanas, tá? Muito bacana, muito gostoso fazer esse projeto novo, Fábio. E obrigado pelo espaço. Bom, passando a régua aqui, mais um papo delicioso, eu deixo a minha dica de podcast. Vocês notaram que ao longo do papo se falou sobre desenvolvimento institucional. É um tema recorrente que permeia, né, a captação. Então eu deixo aqui a minha dica de podcast, que é o episódio 95 aqui da casa, que é um papo maravilhoso com o Domingos Armani, que é o desenvolvimento institucional veio para ficar. Acho que tem tudo a ver com o debate que fizemos aqui ao longo desse episódio de captação de recursos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço e até a próxima.